Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez aqui nesses 2 cultos e por tudo que o Senhor fará também nesta noite. Senhor, nós abençoamos cada coração, cada vida, cada pessoa, que esse tempo é tão rápido que nós passaremos juntos aqui, te ouvindo, Senhor, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos numa série, essa é a segunda mensagem da série, Conhecendo a Verdade. E o tema o texto base dessa série é João 8,32. Conhecereis a verdade vos... Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Olha que interessante, a Bíblia diz que tudo na verdade assim, a fé, tudo que não provém da fé é pecado. A Bíblia diz que tudo que não provém da fé é pecado. Então, muitas vezes, porque o nosso tema hoje é a fé que conheço. Então veja bem, todas as vezes que nós não acreditamos em Deus, nós na verdade estamos muitas vezes não aplicando fé. E quando nós não aplicamos fé, nós estamos dando vazão para a incredulidade. A incredulidade. Então eu e você, nós precisamos entender, a Bíblia é uma verdade, a palavra de Deus é uma verdade, porém nós precisamos ser libertos do espírito de incredulidade. A verdade, conhecendo a verdade, eu sou liberto da incredulidade, porque se nós... Não adianta nada, de verdade, irmãos, se nós não andarmos pela fé, se nós não vivermos pela fé, se nós não caminharmos pela fé, nós certamente teremos muitos problemas, teremos muitas dificuldades. E uma coisa que tem acontecido nos últimos anos, nos últimos dias, nos últimos tempos, é que existe muito fake news, muito fake, muita mentira, muitas coisas que as pessoas dizem que não é tão verdade ou que é meia verdade. E às vezes até na mídia mesmo, nas redes sociais, por exemplo, esses dias eu vi um vídeo muito interessante, um ônibus que veio caindo assim, veio batendo nas coisas, e um homem caiu de dentro do ônibus para fora, e o ônibus passou do lado dele, e o ônibus continuou caindo lá, batendo, e o homem levantou e foi embora. Aí eu fiquei pensando, será que isso é verdade? Será que não é uma montagem de imagem? O que isso tem a ver com a mensagem? Tem a ver, queridos, é que nós muitas vezes olhando para essas coisas, nós ficamos pensando, talvez até a palavra de Deus não é tão verdade assim. A Bíblia não é tão verdadeira assim. A fé também não é tudo isso. Mas eu quero te encorajar, eu quero te animar a acreditar na palavra de Deus. A Bíblia tem a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Eu posso ouvir um amém? É a verdade. Nós precisamos entender, a Bíblia é nosso livro, nossa bússola, o que nos dá direção. O problema é que nós nos misturamos em ideias, em pensamentos, em filosofias, em ideologias, em pensamentos, e muitas vezes nós ficamos em dúvida. Ficamos pensando, será que é? Mas ela é. E uma das coisas que eu e você nós precisamos entender, todos nós aqui vamos passar por dias bons, mas também passaremos por dias difíceis. A Bíblia fala do dia mau. A Bíblia fala lá em Efésios 6,13, diz assim: por isso, vistam toda a armadura. Paulo estava falando com a igreja de Éfeso aqui, e ele estava explicando, eles estavam caminhando, eles estavam lá vivendo, mas aí ele falou, olha gente, vocês precisam entender, tem o dia mau, e ele fala, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Veja bem, a pergunta, queridos, para nós é, pastor, o dia mau, será que vai acontecer o dia mau? A Bíblia não está dizendo assim, a Bíblia não está dizendo assim, para que possam resistir num possível dia mau. A Bíblia está dizendo assim, para que possam resistir no dia mau, ou seja, o dia mau
vai acontecer. O dia mau existe. O dia mau, nós não temos como nos livrar do dia mau. Essa é a verdade. E ainda, em seguida, Paulo fala assim: e além de você passar pelo dia mau, você deve permanecer inabalável. Agora, qual é o segredo? Como passar pelo dia mau? Como passar pelas dificuldades, pelos desafios da vida, pelos problemas e ainda permanecer? Como que nós vamos fazer isso? É um grande desafio, mas o dia mau, queridos, ele existe, ele chega, e como chega? Chega para todos nós, sem exceção. Pode ser que o dia mau para você chegue através de um telefonema, no meio da noite, de alguém, um ente querido, que passou por problema e acabou falecendo. Talvez o dia mau, para algumas pessoas, é um diagnóstico, vai no médico, exame de rotina, tudo certo, mas de repente, um diagnóstico de uma doença difícil. Talvez o dia mau seja, você acorda de manhã, vai trabalhar, entra na empresa, te chamam no RH e te mandam embora, te demitem. E assim vai. Nós vivemos todos os dias. E por mais que nós sejamos homens e mulheres de Deus, por mais que nós sejamos pessoas que acreditam na palavra de Deus, por mais que nós sejamos pessoas que creem na Bíblia, como nós estamos aprendendo aqui, a verdade é, queridos, que o dia mau vai acontecer. E nós queremos ser otimistas, podemos ser otimistas e ficar pensando, no dia mau não vai acontecer. Você lembra quando você era criança, que sua mãe mandava você ir lá comprar pão? Você falava 5 pão e 2 leites, 5 pão, 2 leites, 5 pão, 2 leites. Chegava lá e fazia 5 leites, 2 pão. Quantos já fizeram isso? Poxa, vocês são velhos, hein? É isso. Não vai acontecer o dia mau. Hoje não vai acontecer. Hoje não vai vir notícia ruim. Hoje não vai. Não adianta, queridos. Sabe, pastor, mas está falando, está profetizando então que vai acontecer dia mau? Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que o dia mau existe. Agora, a questão toda, o foco aqui é que eu não quero que você fique focado no dia mau, mas eu quero que você foque na fé, na vacina. Nós seremos vacinados hoje, para quando o dia mau vier, nós aprendermos a sair e a passar por esse dia mau. A própria Bíblia diz lá, em João 16:33, diz assim, olha que interessante isso. Eu lhes disse essas coisas. Jesus estava falando aqui com os discípulos, ele diz assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Jesus, ele conversa com os discípulos, ele reúne os discípulos, ele está ali falando com os discípulos, explicando para os discípulos. Os discípulos aqui nesse episódio, eles estavam entristecidos, porque Jesus estava explicando tudo o que era necessário passar, todas as situações. Jesus falava, olha, eu preciso voltar para o Pai, porque eu e o Pai somos um e tal, começa a explicar, e os discípulos entram em pânico. Ali a reunião dos discípulos, naquele dia talvez era uma reunião ministerial, onde Jesus ia reunir os discípulos, ia conversar com os discípulos, ia falar, Pedro, você vai para Cafarnaum, João, você vai para Tiberíades, você vai lá para o Rio Jordão, e cada um vai fazer seu trabalho hoje, vamos curar os enfermos. Mas naquele dia Jesus reúne os discípulos e dá uma notícia não tão boa. Jesus dá uma notícia que não é agradável, Jesus dá uma notícia ruim. Aquele dia era o dia mau para os discípulos, mas Jesus continua explicando para eles, tudo isso faz sentido, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, discípulos, eu venci o mundo, fiquem em paz. Queridos, a única forma de nós ficarmos em paz diante do dia mau, é nós sabendo o poder que há na fé, é nós conhecendo a fé, é nós tomando posse da fé, porque o dia mau vem, mas se eu e você não olharmos para a fé, não saber o poder da fé, não entendermos o que fé significa, o quanto ela é poderosa para mudar as nossas vidas, nós iremos sucumbir.
nós iremos sucumbir, mas a partir do momento que eu conheço a fé, que eu sei o poder da fé, que eu sei de que forma que eu posso passar pelo dia mau, querido, eu vou vencer, vai dar certo, vai acontecer, eu vou ficar em paz. Nós precisamos entender isso. A fé, ela pode nos dar paz, nos dar tranquilidade, amém? Entenda também outra coisa, o dia mau, ele talvez é ruim, é mau, mas talvez ele não é tão ruim assim, não é tão mal assim, porque o dia mau faz parte do processo natural da vida. Todos nós precisamos aprender a passar por processos. O processo da vida implica em situações que vai nos deixar mais fortalecidos, implica em situações que vai nos levar para um nível maior, implica em situações que vai nos capacitar mais. O dia mau, ele faz parte do processo das nossas vidas, e eu e você precisamos entender, o processo só é vencido, só chegamos no final da história, só chegamos no final do processo, se nós mantermos a fé. O processo da nossa vida exige fé, e no final do processo tem um propósito. Talvez a sua dor, os seus problemas, a sua luta, as suas dificuldades de hoje é o processo. E a questão é, você talvez não enxerga nesse momento o propósito que Deus tem para você, mas há um propósito no final, há um propósito na sua vida. E muitas vezes quando nós estamos diante do processo, nós não temos olhos para enxergar o propósito. Como pastor, é possível que essa situação tenha um propósito? Como que esse problema que está acontecendo na minha vida tem um propósito? Como pastor, que essa angústia que eu venho sofrendo tem um propósito? Não tem sentido. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. É difícil de entender? Mas é uma verdade. É uma verdade. Eu lembro, eu tenho 27 anos de casado, e nós passamos por um processo. De um dia? Não. De um mês? Também não. De um ano? Também não. De 2 anos? Também não. De 5 anos? Também não. De 10 anos. O dia mau na minha vida, na vida da minha esposa, não durou um dia. Duraram 10 anos. Pensa num processo doloroso. 10 anos, irmãos. Nós casamos, tivemos vários problemas, tivemos várias dificuldades, tivemos vários desafios. Chegou um dia que eu falei, cara, nosso casamento é uma piada. A melhor coisa que nós temos a fazer é nos separar, porque não tem mais o que fazer. Mas ali, sabe, queridos, nós vimos Deus agindo nas nossas vidas, nós vimos Deus fazendo nas nossas vidas. Uma das coisas que eu identifiquei na minha vida foi o imediatismo. O imediatismo, por exemplo, porque eu falei para ela, não, eu não pensei nisso naquela época, mas, por exemplo, nós estávamos no processo, e qual era o imediatismo? Qual era a forma de resolver? Separa, vai cada um para um lado. Isso é imediatismo, isso é fazer a coisa da nossa forma. E eu queria me separar porque eu estava agindo de forma imediata, eu não estava entendendo o processo, mas graças a Deus que eu tenho uma mulher de fé, uma mulher que conhecia Deus e conhece de fé. Ela falou, não, nós não vamos nos separar, nós não vamos nos divorciar, nós vamos até o fim, porque há um propósito em tudo isso. E hoje eu estou aqui ministrando com você, porque nós vencemos essa fase da nossa vida, nós vencemos esse processo, e hoje nós estamos aqui vivendo o propósito de Deus. Uma coisa que é importante nós entendermos, você só vai poder contemplar, você só vai poder entrar no propósito da sua vida, se você passar pelo processo. Você só vai poder tomar posse, você só vai poder ter autoridade, você só vai poder viver os benefícios do propósito se você passar
pelo processo. Não tem jeito, entenda isso, guarde isso. Olha, vence na vida quem sabe lidar com os processos da vida. Vence na vida quem sabe lidar com os processos da vida. Obrigado. Glória a Deus, mas obrigado, eu precisava tomar água. Eu combinei ali com a pessoa, quando eu tiver com sede, eu dou uma paradinha, amém. Brincadeira, queridos, mas glória a Deus por isso. Veja bem, o processo faz parte. Outra coisa que aconteceu, nós passamos muitas dificuldades financeiras uma época. Trabalhava numa empresa, ganhava um bom salário, mas tinha dificuldades, desafios financeiros. Mas hoje, para a honra e glória do nome de Jesus, eu sou autoridade nessa área. Sabe por quê? Porque eu passei pelo processo. Passamos pelo processo. Teve momentos que nós tínhamos os nossos filhos na escola particular, não, agora tem que colocar na escola pública. Mas não é fácil, é processo. Tinha momentos que processo. O processo é dolorido, mas no final do processo tem um propósito, queridos. Tem um propósito. Eu lembro uma vez, nós estávamos passando por uma luta de saúde. A Lu estava muito mal de saúde, e nós não encontrávamos a razão dessa dor, desse problema, ia para lá, ia para cá, e médico, e vai, não resolvia. Fomos em médico em tudo quanto é lugar. Pastor, mas espera aí, você é um pastor, se você orar, se você ungir, pois é, eu fiz tudo isso, eu orei, eu ungi, eu ajoelhei, eu li a Bíblia, não aconteceu. Dia mau, é para todo mundo. Só que naquela ocasião, nós já tínhamos uma revelação, um entendimento, esse processo é dolorido, mas tem um propósito. Tem um propósito. Hoje nós somos autoridades nessa área, porque nós passamos pelo propósito. Nós passamos pelo processo. Se você passar pelo processo, você vai ser autoridade também nessa área. Aprenda a passar pelo processo. Aprenda a não ser imediatista. Lá em Mateus, Pedro é um cara, pensa num discípulo que eu não queria ter, cara, mas ao mesmo tempo eu queria. Porque Pedro era o discípulo de Jesus, talvez o mais difícil dos discípulos. Jesus chega para a galera lá, reúne todo mundo. Jesus fala assim, Mateus 16, 21 diz assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, olha que doido, a Bíblia fala assim, começou a repreendê-lo, é maluco, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Eu fico pensando com os meus botões, e pensando assim, falando com os meus botões, e pensando, Pedro era louco. Ele chama Jesus de canto, na reunião, fala: Jesus, vem cá, vamos conversar. Acho que os discípulos ficam falando, esse cara, falta um parafuso. Senhor, você é louco, o Senhor é louco, o Senhor vai morrer, o Senhor vai para Jerusalém, para apanhar, para sofrer, para levar bofetada. Você está louco, Jesus, para com isso, não tem sentido. Aí Jesus, eu fico pensando, Jesus ali com Pedro, ouvindo tudo aquilo, Jesus fala, eu não sei o que Jesus faria, mas eu fico pensando, Jesus chama Pedro e fala: Pedro, para, vem cá, deixa eu te explicar uma coisa, esse sofrimento é o processo. Mas que processo, Senhor? O processo desse sofrimento, Pedro, eu vou apanhar, eu vou sofrer, eu vou ser preso, vai acontecer isso. Só que esse processo tem um propósito. Tá bom, Jesus, então me explica qual é o propósito. Vou te explicar, Pedro. A salvação das pessoas. Amém?
Pedro ouve aquilo porque o processo do sofrimento de Jesus tinha um propósito, que eu e você estivéssemos hoje aqui adorando a Jesus, que eu e você pudéssemos levantar as nossas mãos e cantar ao nosso Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É isso, esse era o propósito, mas naquela hora Pedro não conseguia entender. E aí Jesus começa a conversar com Pedro, chama Pedro de canto e fala assim, aqui diz, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. O imediatismo, ele atrapalha o processo de Deus nas nossas vidas, ele atrapalha o processo nas nossas vidas, ele atrapalha. Mas também tem outra coisa que atrapalha. Nós muitas vezes agimos aqui como Pedro. Jesus falou: Pedro, você está pensando nas coisas daqui, você está pensando nas coisas dos homens, você está pensando nas coisas terrenas, mas eu estou pensando nas coisas de Deus. Deus me chamou para esse tempo, para passar por esse processo, porque tem um propósito. E o propósito é levar a salvação para a humanidade. Nós só vamos permanecer, porque, queridos, pensa bem se essa não era uma proposta boa para Jesus. Pensa bem se essa não era uma proposta legal para Jesus. Claro que era. Mestre, vem cá, você vai apanhar, você vai sofrer, você vai levar, não, vamos fazer um negócio, vamos fazer o seguinte, a gente monta um esquema aqui, arruma um carro, te leva para outra cidade, está tudo resolvido. Quantos de nós gostaríamos de acordar de manhã, abrimos o WhatsApp, abrimos o e-mail, ligamos o telefone, enfim, recebemos uma notícia ruim. Quantos de nós queríamos um Pedro fazendo uma proposta para nós? Quantos de nós? Eu queria às vezes, queridos, sinceramente, quanto eu queria um Pedro fazendo proposta indecente, mas talvez é a proposta que vai resolver meu problema. Quantos de nós queríamos uma proposta como essa? Não precisa disso não, faz assim, faz assado, faz desse jeito, faz assim, resolve desse jeito. Quantos de nós queríamos? Mas deixa eu dizer uma coisa, será que essas soluções humanas vai manter o propósito nas nossas vidas? Sim ou não? Não, nem sempre, nem sempre. As soluções humanas, as soluções baratas, a forma imediata de resolver os problemas não nos ativa, não nos coloca no propósito. A única forma de nós chegarmos no propósito é não pegar atalhos. O dia mau chegou, querido, eu quero te encorajar. Não tente mudar a rota, não tente mudar o destino, não tente desviar do caminho. Viva lá, entre nele, porque há uma saída. Como que eu e você nós vamos sair do dia mau? Como que nós vamos chegar do outro lado quando o dia mau chega? Como? Com a fé. Eu não gosto de provação e eu sei que você também não gosta. Quem é que gosta? Quem é que gosta dos problemas? O que nós queremos é que eles sejam resolvidos rápidos. Mas a única forma de nós sairmos de uma ponta e chegarmos na outra ponta é mantendo a fé, é conservando a nossa fé. A única coisa que nos faz chegar do outro lado é a fé. Alguns anos, eu estava voltando de uma viagem de Minas e o nosso carro estava acabando o combustível. Estava eu, a Lu e os meninos, nós estávamos voltando e o combustível diminuindo. E eu pensei, o combustível vai acabar. Aí o que eu fiz? Eu comecei a andar com o carro bem devagarzinho. Fui dirigindo bem devagarzinho, assim, bem devagarzinho, mas bem devagarzinho. Eu pensei, o combustível vai dar para chegar no posto. Pela fé, deu. Conseguimos chegar no posto de combustível. Abastecemos o carro e depois saímos com o carro em alta velocidade não, é normal, né? Andamos normal, mas eu andei mais rápido, porque aquele tempo que eu perdi, eu falei, eu tenho que ganhar tempo agora, então dirigindo lá rápido para chegar em casa, e nós fomos embora. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Nem sempre, querido, você vai acordar todos os dias com a sua fé
lá em cima, nem sempre. Talvez a maioria das vezes você vai acordar com a sua fé lá embaixo, pequenininha, bem pequenininha. Como que você vai chegar do outro lado? Naquele dia, como que eu chegaria em casa sem combustível? Como que nós vamos chegar do outro lado? Aumentando o nosso tanque de combustível, aumentando a nossa fé. E como que nós aumentamos a nossa fé? Nós precisamos entender, queridos, que quando o dia mal vem, ou que ele virá, talvez você está passando por uma temporada de dias bons, isso é ótimo. Mas é importante você se preparar, porque quando ele vier você sabe como fazer. Então, o que você precisa? Se abastecer, orar, buscar Deus. Tenha um esforço de ler a palavra de Deus, se encha da palavra. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu aprendi há alguns anos é que oração não é pesada se você fizer da forma certa. Qual é a forma certa? Não sei, a sua forma, o seu jeito. Talvez você não tenha tempo para orar 10 minutos, mas você tem tempo para orar 1 minuto. Para tudo e ora. Talvez você não tenha tempo para orar meia hora, você tem tempo para orar 10 minutos. Ora. Talvez você não tenha tempo para ler a Bíblia em 1 mês, mas você pode ler 1 versículo. Tem dias que nós vamos no posto de combustível e mandamos encher o tanque, porque nós estamos com dinheiro no banco, no cartão. Tem dia que nós vamos no posto de gasolina e fala, coloca 10 reais aí. O cara olha para a gente e fala, você parou no posto para pôr 10 reais? É o que eu tenho, irmão, põe aí. Sabe, queridos, nós precisamos encontrar meios de elevar a nossa fé, de elevar o tanque de combustível, porque quando o dia mal vier, você vai estar fortalecido para atravessar e chegar do outro lado, porque do outro lado tem um propósito de Deus para a sua vida. Eu posso ouvir um amém, querido? Tem um propósito de Deus para você do outro lado, em nome de Jesus. Tem um propósito. Sabe, quando você estiver no processo, não fique focado no processo, olhe para o propósito. Porque se nós ficarmos olhando para o processo, a nossa fé vai ficar abalada. A nossa fé vai ficar comprometida. E uma das formas de nós não comprometermos a nossa fé, porque talvez tenham pessoas aqui que falam assim, pastor, já faz alguns anos que eu estou orando por essa questão. Já faz alguns anos que eu estou orando por esse problema. Já faz alguns anos que eu estou orando por essa área, mas não resolve. Eu já estou com a minha fé abalada. Eu já não tenho nem fé mais. Sabe por quê, queridos? Muitos de nós olhamos para as pessoas. Eu contei aqui algumas experiências que nós vivemos como família, como casal. E nós vencemos. Nós não podemos ficar vivendo da experiência das pessoas. Nós podemos olhar para a experiência das pessoas, nós podemos olhar até para as experiências da Bíblia, nos inspirarmos, mas eu e você, nós precisamos ter a nossa própria revelação de quem Jesus é. Porque a nossa própria revelação de quem Jesus é, vai nos manter focado na direção certa. Vai nos dar força para vencer a nossa luta. Vai nos dar força para vencer o problema. Ah, mas o pastor falou que é assim. Não, foi assim para ele. Foi assim para nós. Talvez para você vai ser diferente. O que você precisa é ter revelação de Jesus, a sua própria revelação, a sua própria experiência. Eu e você precisamos entender isso, queridos. Em dias difíceis, em dias de problemas, em dias de luta, em dias que parece que as coisas estão tão distantes, eu te encorajo, busque revelação de quem Jesus é, busque revelação de quem o Senhor é, amém? Eu estou caminhando já para a conclusão, e eu quero te encorajar você a pensar, saindo desse culto, amanhã, como que eu vou conseguir caminhar, seguir diariamente, vivendo, tendo força para vencer os meus desafios, tendo força para vencer as minhas lutas, como? A Bíblia diz, em 1 João 5,
verso 4 e 5. Olha que interessante isso aqui. Vamos ler antes. Deixa eu só abrir aqui. 1 João 5, verso 1. Não está aí porque eu só estou trazendo para contextualizar aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Olha que interessante. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quantos creem aqui em Jesus? Você é filho de Deus. Se você crê que Jesus é o Cristo, você é nascido de Deus. Então, a primeira coisa importante aqui é você entender esse processo. Agora no 4 diz assim: o que é nascido de Deus? Quem é nascido de Deus? Amém. Por que você é nascido de Deus? Porque você crê em? Você crê em Jesus. Agora, olha aqui, olha, essa passagem é tão apaixonante, me inspira, porque ela não deixa pontas abertas, ela fecha todas as pontas. Diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus? Eu e você. Diga eu. Diga eu. Você é nascido de Deus. E a Bíblia está dizendo que se eu e você somos nascidos de Deus, nós vencemos o mundo. Nós vencemos as situações. Nós vencemos todas as coisas, queridos. Nós vencemos as lutas. Nós vencemos os desafios. Nós passamos pelo processo e vamos chegar no propósito, porque nós somos nascidos de Deus. Amém? Presta atenção agora. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A vitória que vence o mundo é a minha fé, é a sua fé, é a nossa fé. Eu posso ouvir um amém, queridos? A nossa fé vence o mundo. É a fé que vence todas as coisas. E continua: quem vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Talvez você não se explodiu aí dentro de você, porque para explodir aqui nós temos que entender. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso aqui é algo poderoso, que vai ser rema para o resto da sua vida. Quantos aqui viram Jesus em carne e osso? Quantos viram? Quantos viram Jesus aqui? Ninguém. Quantos viram Deus em carne e osso aqui? Quantos viram? Ninguém. Então eu pergunto para você, como que você crê que Jesus existe? Como? Como? Pela fé. Como que você crê que Deus existe, que Ele é o nosso Pai? Como? Pela fé. Então, meu irmão, é o seguinte: pela fé você crê em Jesus, pela fé você crê em Deus, pela fé você crê que Jesus é autor e consumador, pela fé você crê que Deus é o nosso Pai. Então, pela fé a Bíblia diz que eu e você vencemos o mundo. Nós vencemos o mundo pela fé. Nós vencemos o mundo porque nós cremos em Jesus e em Deus. É pela fé. Então, se eu creio que Jesus existe e é pela fé, se eu creio que Deus existe e é pela fé, por que eu não vou crer que esse problema vai ser resolvido? Por que eu não vou crer que esse problema vai ser solucionado? Por que eu não vou crer que Deus vai entrar com providência na minha vida? Por que eu não vou crer que Deus vai entrar com milagre? Por que eu não vou crer que eu vou atravessar o processo e vou chegar no propósito? Por quê? Porque nós muitas vezes jogamos para o campo humano, mas eu quero te encorajar, essa noite você vai ser atingido, você vai ser tocado, você vai ser inundado, você vai ser impactado por essa fé, a fé que vence o mundo. A fé que você conhece, a partir de hoje, qual é a fé que você conhece? A fé que vence o mundo. Quando as pessoas perguntam, me fala sobre fé, o que você sabe sobre fé? Eu não sei muita coisa não, mas eu sei de uma coisa, é a fé que vence o mundo, e é essa fé que me dá garantia de vitória, é essa fé que vai me levar no processo, para chegar no propósito em nome de Jesus, amém, queridos? E para concluir, aqui, eu queria chamar duas pessoas, vem cá Du e Gui, por favor. Irmãos, creia nisso. O processo é difícil,
O processo é doloroso, mas o processo é necessário. O processo é necessário. Talvez tenha pessoas aqui que estão passando por processo já há anos. Mas eu quero te encorajar, não olhe mais para o processo. Comece a olhar para Jesus. Comece a olhar para o Pai. Comece a olhar para Deus. Comece a olhar para o propósito. Sabe, irmãos, há momentos que você vai estar no processo. E quando você começar a caminhar no processo, você vai caminhar, e vai estar difícil, e você vai tentar, e você vai estar ali lutando, ai, eu não aguento, eu vou cair, eu não consigo, mas você não para, você vai olhar para onde? Para o processo? Não, olha para o propósito, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, queridos, que quando eu e você estivermos no processo, você está lá no processo, todos os dias, vem dia mal, processo, vem notícias ruins, processo, vem situações desconfortáveis, processo, mas há um propósito, comece a olhar para o propósito, e ali você vai estar apoiado em Jesus, apoiado em Deus, apoiado naquele que dá fé, naquele que é o autor da fé, naquele que faz todas as coisas acontecer, e mesmo que tenha dias maus, a Bíblia diz assim, Salmos 23:6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo sempre, aleluia. Tem dia mal, mas tem bondade e misericórdia do Senhor para você. Tem dia mal, mas tem bondade e misericórdia do Senhor para você. Tem dias difíceis, mas tem bondade e misericórdia do Senhor para a sua vida. Você está no processo, meu irmão, então se prepara, porque o tempo do propósito está chegando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Toma posse, essa é a fé que vence o mundo, é a fé do Filho de Deus, é a fé do Pai, é a fé do alto, aleluia. A fé que eu conheço é a fé que vence o mundo. A fé que você conhece é a fé que vence o mundo. É a fé que nós conhecemos, é a fé que nos fortalece no propósito, no processo. Mas lá do outro lado tem um propósito para você, amém, querido? Então eu vou te encorajar agora, você ficar em pé. Enquanto nós cantamos essa canção, cante, talvez, né, enquanto você estiver cantando essa canção, você não vai conseguir ver o propósito, mas você está vendo o processo. Começa a visualizar pela fé, começa a andar, começa a ver. Quem vence o mundo é a fé que vence o mundo é a fé que eu tenho. Começa a ver o propósito. Deus não se move por necessidade, Deus se move por propósitos. Talvez você fale, não, Deus, precisa acontecer alguma coisa nesse processo, senão não aguento mais. Existe um propósito na sua vida? Existe, pastor. Então, fique em paz, vai dar certo, vai acontecer. Porque a gente fica tentando apertar Deus. Não aperta Deus, porque Deus não se move por necessidade, Ele se move por propósito. Se o que você está passando tem propósito, fique em paz, vai dar certo em nome de Jesus. Então agora, enquanto nós cantamos aqui, se você quiser, durante o louvor, sai do seu lugar, se ajoelhar aqui na frente, nós queremos orar com você, e eu tenho certeza que você vai ser invadido, tocado aí pelo Espírito Santo, através de uma nova unção de fé, em nome de Jesus.